Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Construções e Instalações Agroindustriais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento da obra, né? O planejamento da nossa construção. Primeira pergunta é: como eu tenho que planejar a obra? O que eu preciso pensar? Quais são as informações que eu preciso reunir? Com quem eu preciso falar? Então, tudo isso é muito importante e pode causar grandes prejuízos depois, quando a gente está falando da construção de uma agroindústria. Primeiro a gente tem que pensar como é que vão ser utilizados os espaços, tá? Então, se vai ser uma cozinha, como é que ela vai ser utilizada? Se vai ser uma sala, como é que ela vai ser utilizada? Vai ser um escritório, como é que ele vai ser utilizado? Quantas pessoas vão estar aqui? Se vai ser uma área de processamento de alimentos, eu preciso de uma bancada, que tamanho é essa bancada? Quantas pessoas vão estar trabalhando nessa bancada? Qual é a área de circulação? Quais são os equipamentos que eu preciso ter? Preciso de uma geladeira, eu preciso de um forno, eu preciso de uma extratora de polpa, eu preciso de um desidratador, tá? Preciso de uma pia, não preciso. Como que vão ser utilizados esses espaços para poder saber então qual o tamanho necessário para cada um. Pensando nisso, depois eu tenho que pensar qual o dinheiro que eu tenho disponível, porque daí eu vou estar com a minha planta praticamente pronta e vou pensar, pô, vou gastar tanto. Eu tenho esse dinheiro? Se eu tenho esse dinheiro, eu vou gastar ele ou não? Vou pegar um financiamento, vou investir metade do meu dinheiro, ou vou pegar todo o dinheiro do banco, ou não, vou fazer a obra em etapas, vou fazer um pedaço esse ano que vem eu faço outro, conforme eu vou ganhando mais dinheiro, não quero trabalhar com dinheiro de banco, ou não, mesmo tendo dinheiro, eu quero trabalhar totalmente com dinheiro de banco. Essa parte do dinheiro é muito importante, porque sempre tem alguns probleminhas que vão aparecendo na obra quando a gente está construindo, e a gente tem que ter uma reserva. Então, ter esse dinheiro disponível para essas emergências é sempre muito importante. A gente vai falar aqui de alguns problemas que podem surgir na obra que a gente tem que estar atento para que não haja esse tipo de problema. Tá? Então aqui sempre vem a possibilidade de pegar o dinheiro de terceiros, de bancos, de investidores, ou utilizar o meu próprio dinheiro. Construir tudo de uma vez só ou construir por etapas. Né? A logística também é muito importante. O que é logística, gente? Logística é tudo que faz parte do transporte, recebimento, armazenamento, tudo que leva à, à realização do meu processo. Então, nesse caso, a gente tem que pensar na logística de acesso à energia. Esse terreno, esse local que eu estou trabalhando, tem energia? Tem acesso à energia? Essa energia suporta o que eu preciso? Ah, vou fazer um frigorífico para abate de frangos. Então não é uma energiazinha para fazer uma casa, é diferente. Tá? Ah, não tem acesso à energia, mas eu vou construir uma usina lá do lado solar, uma usina eólica, um gerador a diesel, enfim, existe a possibilidade de construir essa usina para geração de energia e ficar isolado da rede? Sim, mas é uma opção muito mais cara. Tá? Então, se eu tenho acesso à energia, é muito mais fácil para trabalhar. Acesso à água potável, mesma coisa. Se eu tenho acesso à água potável, fica muito mais tranquilo trabalhar, né? A minha rede de água está ligada. Se eu não tenho, eu posso furar um poço. Mas aí furar um poço fica bem caro, né? Mas dependendo da instalação que eu vou utilizar, eu me obrigo a furar um poço, por exemplo, pela demanda de água que a minha companhia não vai conseguir fornecer. Como eu disse, depende muito do tipo de indústria que eu estou montando, porque isso vai variar. Um abatedouro, por exemplo, de bovinos. A gente calcula que a gente precisa aí para abater um bovino em torno de 2.000 litros por animal. Então, se eu abato 1.000 cabeças por dia, né? 1.000 vezes 2.000, eu vou precisar de 2 milhões de litros de água. Será que essa empresa vai conseguir me fornecer? Tá? Então não é simplesmente ter água lá, é ter água em volume necessário. E a rede de esgoto. Então, existe rede de esgoto onde eu estou montando? Não existe. A minha indústria precisa de um tratamento prévio antes de despejar na rede de esgoto? Tá? Por exemplo, a indústria do pescado precisa que eu faça um pré-tratamento antes de entregar na rede de esgoto, mesmo que eu tenha rede de esgoto. Então eu preciso pensar nisso tudo. Como é que é a logística desse processo de entrega desses insumos aqui para a minha indústria? Eu preciso fazer esse pré-tratamento de esgoto? Não preciso. Preciso fazer um poço de água? Não preciso. Preciso, por exemplo, estou construindo um frigorífico aí, né? Uma câmara fria, um abate de aves. E eu preciso congelar essas aves,
né, para poder vender para o mercado já um produto congelado. E aí eu tenho energia, tenho acesso à energia, mas eu não posso ficar sem energia de jeito nenhum. E aí às vezes falta energia, então preciso ter um gerador ali para quando falta energia. Tá? Tudo isso tem que ser pensado, está dentro do meu planejamento da minha obra. As leis, sendo elas municipais, estaduais ou federais, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas existe alguma lei municipal que me impede de criar naquele local, que tem que ser mais longe, mais próximo, por conta de um rio, por conta de um acesso, por conta de uma população? Uma lei estadual que me impede de comercializar com outras cidades ou que me obriga a alguma coisa? Uma lei federal que também possa fazer a mesma coisa? Então, eu tenho que primeiro pensar e olhar as leis para poder planejar minha indústria, porque às vezes minha lei municipal, por exemplo, pode dizer que o espaço de uma porta tem que ser no mínimo de 1 metro, enquanto que a lei federal diz que tem que ser 80 centímetros, às vezes. Então, eu preciso consultar essas leis para que eu não tenha nenhum tipo de problema para construir, porque depois que estiver pronto, fica muito mais difícil, porque eu não vou conseguir meu alvará para o funcionamento. Às vezes eu consigo federal, estadual, mas não consigo municipal. Ou o contrário, consigo municipal, consigo estadual, mas não consigo o federal. E dependendo do mercado, do consumidor que eu quero atingir, eu preciso de todos os alvarás aí. Disponibilidade e custo de mão de obra. Será que eu tenho mão de obra disponível para fazer esse serviço qualificada? Qual é o custo disso? Ela precisa vir de fora? Ela está na minha região? Eu tenho soldadores, eu tenho marceneiros, eu tenho pedreiros, né, eu tenho eletricistas. Como é que é? Eu tenho necessidade? Eu preciso construir uma mega indústria em 6 meses. Será que eu vou ter a quantidade de pedreiros necessárias? Vou ter que vir de fora? Qual o custo para trazer essa mão de obra de fora? Vale a pena? Será que é melhor eu fazer por etapas? Ou não, é melhor eu trazer todo mundo de fora e aí usar essa mão de obra. Ou a mão de obra que eu tenho aqui não é qualificada e aí acaba ficando muito caro. Então, existe mão de obra, mas ela não é qualificada para fazer o serviço que eu quero, né? Para trabalhar com o material que eu quero. Por exemplo, o material que eu quero não existe na minha região, ou existe, ou é muito caro. Qual é o custo, qual é a disponibilidade, tá? Eu quero trabalhar com concreto usinado, por exemplo. Na minha cidade não tem nenhum caminhão, não tem uma empresa que trabalha com concreto usinado. E aí, vale a pena eu fazer o concreto manualmente? Ou vale a pena trazer de fora esse concreto? Contratar uma indústria de fora? Qual é o custo disso? Né? Então, a disponibilidade e o custo da mão de obra e do material estão muito relacionados. Ah, beleza, eu tenho uma empresa que trabalha com isso, consegui, ela vem de fora, mas quem é que vai executar essa obra? Essa pessoa, ela sabe trabalhar com esse material? Tá? Que às vezes eu compro um material que é muito bom, resolve meu problema, mas eu não tenho mão de obra para fazer a instalação daquele material. E aí? Tá? Tudo isso tem que ser pensado ainda no planejamento, para que eu não tenha problemas futuros. Falando ainda sobre o planejamento, mas um pouco mais agora do terreno, da execução já, esse terreno precisa de terraplanagem. O que é isso? Ele precisa ser nivelado. Tá vendo aí? Eu preciso fazer acessos, né? Como é que vai ser esse processo aí? Isso também faz parte da logística, gente. Como assim, professor? Bom, porque eu tendo que nivelar esse terreno, tendo que fazer terraplanagem, tenho que criar esses acessos para carros e caminhões, que vão trazer, por exemplo, o material da minha obra. Ou, não só o material da minha obra, também a matéria-prima que eu vou utilizar. Então, como é que vai ser esse acesso? Eu tenho uma BR aqui, como é que eu vou criar esse acesso para a minha indústria, para a minha fábrica? Ah, não, é dentro de uma cidade. Sim, dentro da cidade, será que eu consigo passar um caminhão por aquela rua para trazer minha matéria-prima? Será que faz sentido isso? Será que não é melhor comprar um terreno mais distante, instalar em outro local, vender aquele ali? Ou como é que vai ser esse transporte de matéria-prima? Vai ser em carros pequenos? Eu vou me obrigar, então, a ter carros pequenos? Tudo isso faz parte da logística e, como eu disse, tem que ser pensado no planejamento da minha obra. Sobre o armazenamento e compra do material. Eu posso comprar ele todo de uma vez para ficar mais barato, para ganhar no frete? Ou não? No caso do cimento, ele vence. Então, será que eu posso colocar esse cimento todo de uma vez dentro da minha obra? A minha tinta, posso comprar toda de uma vez? Né? Eu preciso de um local para armazenar, coberto, fechado, ou não? Posso colocar no tempo? Areia e brita, por exemplo, não vence, não tem problema. Né? Eu posso deixar no tempo sem maiores prejuízos para a minha obra. A única coisa, no caso da areia, que eu vou ter que fazer um murinho de contenção em volta para que a chuva não leve ela embora, né?
No caso da brita, eu não tenho esse problema. Mas isso tem que ser pensado. Eu vou ter que construir um armazém temporário na minha obra para guardar esses materiais ou não? Isso depende do tamanho da obra. E o tamanho do armazém também está relacionado com o tamanho da obra. Porque para uma obra pequena, eu posso simplesmente pegar o cimento todo dia, lá no depósito, posso pegar a tinta quando for necessário, posso armazenar as coisas mais básicas no tempo, ou eu faço um depósito pequeno para ter o cimento ali, né, por conta da entrega, por exemplo, o cara não me cobra a entrega se for acima de 10 sacos, sei lá. Então eu posso fazer um depósito pequeno porque vale a pena, em vez de ir lá buscar todo dia quando eu precisar, argamassa, cimento, tinta, né? E o mesmo vale para as outras coisas, mas tudo isso tem que ser pensado no planejamento. E, claro, que tem que estar dentro do acesso. Eu consigo trazer o meu caminhão aqui para descarregar esse cimento, essa brita, essa areia? Como é que é o acesso para esse depósito? Às vezes eu faço depósito e esqueço que eu não consigo ter acesso, eu vou ter que descarregar a 50, 100 metros de distância e carregar isso manualmente para cá, tá? Então, o local e a compra do material tem que ser bem pensada. Se eu posso comprar todo de uma vez ou não, por conta da validade. Se eu preciso de um depósito temporário para armazenar esse material, que ele não pode pegar chuva, sol, ou se eu não preciso. Se eu preciso, no caso de uma obra muito grande, criar instalações aí onde eu tenha refeitórios, né, para os meus funcionários, porque a obra é tão grande que eu preciso de refeitórios, lixeiras, preciso também de locais para eles descansarem, dormirem, enfim, tudo isso depende do tamanho da minha obra e se essa mão de obra é local ou não, como a gente falou antes. Essa mão de obra vai vir de fora, não vai? Ela vai ter que ficar alojada dentro da minha obra? Eu vou pagar hotel para esse pessoal? Quanto custa isso? Vale a pena eu construir esse armazém temporário ou não? Lembrando que essas instalações temporárias, gente, são bem simples, né? O mais simples possível, o mais barato possível. Por quê? Porque ao final da minha obra elas vão ser totalmente desmontadas. Algumas empresas que trabalham com isso, elas já têm as suas instalações temporárias prontas, feitas de container, por exemplo, elas trazem no caminhão, jogam no chão. Então, elas reaproveitam isso para toda a obra, né? Mas no caso de uma obra que você vai fazer e vai desmanchar no final, tem que pensar nisso também. Como é o clima na construção? Chove nessa época do ano que eu vou construir? Isso também é importante no planejamento. Porque estão vendo aqui, ó, cheio d'água? Dá para trabalhar desse jeito a minha obra? Meus tratores estão parados, meus guinchos está tudo parado aqui. Não tem como trabalhar assim. Então eu preciso pensar, quantos dias por ano chove? Neva, não neva, é muito quente, como é que é o clima? Como é que vai ser o trabalho? Quando eu vou começar a obra, a primeira coisa que eu faço para que o clima não atrapalhe, eu preciso fazer uma terraplanagem já para a água não ficar empoçada dentro da minha obra. Tudo isso tem que ser pensado no planejamento ainda, tá? Que está relacionado com terraplanagem, com acesso, com armazenamento de material. Adianta eu fazer um armazenamento de material que não pode molhar, no caso do cimento, num local que vai inundar, que vai encher de água? Não, então o clima também é muito importante. Quantos dias eu vou ter para trabalhar antes de chover? Como é que está esse posicionamento? E sobre o material em si. Quando eu vou escolher o material, eu tenho que pensar na durabilidade, na conservação e na quantidade que eu preciso. Por quê? Por exemplo, a quantidade. Eu posso comprar a brita toda de uma vez e deixar lá. Eu vou precisar de 20 metros cúbicos de brita. Eu compro de uma vez porque ela não vence. Mas e o cimento? Será que eu posso comprar todo de uma vez para economizar no frete? Não, porque se eu comprar todo de uma vez, ele vai vencer. Ah, eu vou precisar de 20 toneladas de cimento. Ótimo, vou comprar tudo de uma vez, mas a minha obra vai levar um ano para ser feita. O cimento vai vencer. Então eu não posso fazer isso. Então a quantidade de produto que eu preciso está relacionada com o armazenamento do material também. Está relacionada com o meu depósito temporário, está relacionada com a durabilidade do meu produto. E essa durabilidade pode ser tanto do produto aqui que vence na hora da obra, como a durabilidade do produto já instalado. Né? Vou fazer um piso. Então, um piso no local que precisa de alto tráfego de máquinas. Eu devo fazer um piso de cimento, que vai aguentar muito peso, ou eu vou fazer um piso de cerâmica. Depende muito a durabilidade desse material. Ah, cerâmica é muito melhor para limpeza, para tudo, mas será que para um pátio ali onde eu vou estar trabalhando com máquinas pesadas como essa, será que o, o, o azulejo aí, a cerâmica, vai ser a melhor opção? Será que ele não vai durar menos? Tá entendendo? Às vezes, vou comprar granito
porque o granito, a durabilidade dele é muito maior, mas eu vou ter que fazer a relação do custo. Vai valer a pena ou não? Tá? E a conservação? Ah, não, vou botar porcelanato em tudo, que eu acho lindo. Mas e aí, qual é a conservação? Como é que eu vou fazer a limpeza desse material? Ele aceita produtos corrosivos? Eu vou poder fazer essa manutenção aí, quanto tempo ele vai durar, né, na durabilidade, se eu conservar ou não conservar esse produto. Tipo, se eu fizer a limpeza, se eu fizer escovar esse piso, alguma coisa assim. Lembrando que a gente está falando de agroindústrias que vão ter que estar sempre sendo higienizadas, né, quase todo dia ou toda hora. Então eu preciso pensar na conservação. Esse material aceita produtos corrosivos, produtos tóxicos, ele aceita limpeza, ele aceita esfregar, ele aceita produtos abrasivos. Tá? Eu preciso fazer o que para conservar? Às vezes eu posso comprar um material mais caro, mas que não precisa de manutenção. Então me dá uma conservação maior. E lembrando que tijolo não é tudo igual, que telha não é tudo igual, tinta não é tudo igual. Então tem que pensar em tudo isso. Então a durabilidade e conservação estão diretamente relacionadas aí pensando no material que eu vou escolher. E a quantidade está relacionada com o armazenamento, a compra, porque eu posso ter desconto na compra, né? E com a validade do meu material, se eu posso ou não comprar tudo de uma vez. Sobre a obra agora. Quando a gente vai fazer a obra, a gente tem que pensar qual o tipo de fundação que eu vou usar. Vão ser fundações rasas ou profundas? Então, se eu tenho um terreno mais firme, eu posso fazer fundações rasas, tipo uma sapata, onde eu tenho uma alta área de contato com o chão aqui, que vai distribuir o peso de maneira homogênea aí. Normalmente eu faço cavas pequenas, né, de 20, 30 centímetros aí para fazer a sapata e fazer a fundação, que é o mais comum que a gente usa em casas, por exemplo. Ou eu preciso de fundações profundas, tipo estaca, brocas, esse tipo de coisa, onde eu faço um buraco, então, e além do peso ser suportado aqui pela parte de baixo, eu tenho todo esse atrito aqui, ó, na lateral, que vai estar suportando o peso da minha obra. Isso vai depender do tipo de solo que eu tenho. Então, eu vou contratar uma empresa, vou fazer uma sondagem do meu terreno, e essa empresa vai me dizer, olha, para aguentar X quilos aqui em cima, você precisa de uma fundação desse tipo. Tá? E pode ser rasa ou pode ser profunda, dependendo do tipo de estrutura que eu vou ter para cima e do tipo de terreno que eu vou ter. Como é que elas serão feitas? Bom, a gente já falou, né? Eu posso fazer simplesmente no chão aqui uma sapata, uma área grande aqui, que vai me dar um apoio maior, ou eu posso fazer esses buracos no chão, que podem ser pré-moldados ou não, tá? Nos dois sentidos aí. Então eu posso comprar já pronta a sapata, posso comprar pronta a estaca, ou posso fazer ela na obra. E isso vai depender de vários fatores aí que a gente já falou, disponibilidade de materiais, disponibilidade de mão de obra, tá? Então tem que pensar, como é que eu vou fazer essa fundação? Que tipo que eu vou utilizar e como elas serão feitas. Eu tenho mão de obra disponível na minha região? Não tenho? Vou ter que contratar? Vou comprar pré-moldado? Vai fazer pronto? Tudo isso tem que ser pensado na hora da obra. Eu vou precisar fazer muros de contenção? Preciso de patamares? Né? Como é que é meu terreno? Vai ser de concreto? Concreto armado? Vai ser de tijolo? Vai ser de pedra? Como é que vai ser esse muro de contenção? Há necessidade desse muro? Se eu não fizer esse muro, eu vou ter problemas, não vou, ou eu preciso desses patamares aqui para fazer algumas coisas na minha indústria, né? Então, é necessário declive? Como assim, professor? Bom, vocês pensar, por exemplo, na indústria do pescado, a gente precisa de uma cadeia do frio e a gente precisa também do tratamento de dejetos. Então, se eu tiver um declive natural no meu terreno, como vocês estão vendo aqui, ó, eu posso fazer um local aqui em cima e tudo vai por gravidade. Isso me economiza muito dinheiro em energia e em manutenção de bombas e máquinas e equipamentos. Tá? Então, eu vou ter tudo aqui em cima e tudo vai por gravidade. O esgoto também, né? Vai tudo por gravidade. Eu vou fazendo aqui, cada uma num patamar. E se eu não tiver esse declive, claro que depende da indústria que eu estou trabalhando, né? E aí pode ficar mais caro, porque eu vou precisar manter essa energia aí de bombas, jogando resíduos, jogando gelo, jogando o que for necessário para a minha indústria, para que eu consiga manter ela em funcionamento. Tá? E os muros são muito importantes para a obra não ter problemas futuros. Aí vocês com certeza já viram na TV, o morro, depois de uma chuva, caiu, destruiu uma casa, destruiu uma indústria, o quê? Então tem que ser bem feito, o meu muro de arrimo aqui que eles chamam, né? E esses muros de contenção têm que ser calculados. Às vezes eu preciso de escora, às vezes não, tá? Às vezes eu vou fazer patamares, às vezes não.
Então, tudo isso tem que ser pensado quando eu estou fazendo a minha obra. Qual o tipo de parede que eu vou usar? Vai ser drywall, como essa daqui? Vai ser uma parede simplesmente fechamento? Vai ser uma parede que eu preciso de isolamento térmico? Eu vou ter um preenchimento aqui de isolamento acústico ou não? Como é que vão ser essas paredes? Vai ser uma parede de tijolo duplo? Vai ser uma parede normal? Qual material que eu vou usar nessa parede? Tá? E isso está relacionado com o clima da minha região. Como é que é o clima? Ele é muito seco? Ele é muito frio? Eu preciso de um clima muito seco, de paredes para isolar do calor, e eu preciso de um clima muito frio, de paredes para isolar do frio. Ou não, eu quero manter esse frio dentro, ou eu quero manter esse calor dentro. Tudo isso faz diferença na hora do planejamento. Então, o clima está diretamente relacionado com a minha parede, porque isso está relacionado com maior ou menor isolamento para o que eu quero. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma câmara fria, eu preciso de paredes que tenham um bom isolamento térmico, né? Se eu preciso de um local aí, então eu estou num ambiente mais quente, mas eu quero uma ventilação natural. Então eu não preciso, talvez, me preocupar tanto com o isolamento da parede, mas eu preciso pensar na ventilação. A gente já falou um pouquinho disso aqui nas aulas anteriores, mas só para lembrar vocês que o clima é muito importante aí na construção da minha indústria, porque vai estar relacionado com a utilização de energia para resfriar ou para esquentar ou para ventilar esses locais aqui, tá? E a parede entra dentro dessa parte aí de planejamento. Essa parede também pode ser de fechamento ou estrutural. Então essa parede ela vai resistir ao peso da estrutura, né, vai entrar no cálculo da estrutura, ou essa parede vai ser simplesmente de fechamento, para fechar mesmo, para não ter acesso. Se ela fizer parte da estrutura, então vai ser uma parede que vai ser um material mais resistente. Se for só para fechamento, eu posso fazer uma parede muito simples como essa de drywall, que é feita de um tipo de gesso com isopor misturado, né, com madeira, e aí você vai ter uma parede menos resistente, mas mais barata, só para isolamento mesmo, acústico e térmico.